Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Preparados para mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos continuar a região centro-oeste e vamos conhecer um pouquinho sobre o Pantanal. O Pantanal é um bioma brasileiro, único no mundo todo, muito bonito, com paisagens extremamente belas e que nós precisamos cuidar bastante. Vamos conhecer um pouquinho? Hoje nós vamos fazer da página 200 à página 210, hoje a gente tem bastante conteúdo para estudar. E nós vamos resolver algumas atividades na sala de aula e algumas a gente vai deixar por sua conta para resolver, ok? Então vamos lá? O Pantanal. Eu acredito que todos vocês já conheçam o Pantanal ou já tenham pelo menos ouvido falar de alguma coisa lá daquela região. Agora nós vamos estudar o bioma do Pantanal e ver quais são as atividades econômicas que existem lá. Olha que interessante, isso aqui é o bioma do Pantanal, você consegue ver ali uma série de lagoas, as matas nativas da região e os campos, que são essas áreas na cor verde mais clarinha. Então o Pantanal é um tipo de vegetação mista. E onde fica o Pantanal? O Pantanal fica na região centro-oeste, na divisa entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Vamos trocar algumas ideias agora? Descreva a paisagem que você observa na imagem de abertura. Olha bem para essa imagem aqui. Pensa bem, o que a gente vê naquela imagem? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver uma região plana, repleta de lagoas, com vegetação, matas e campos. Ou seja, o Pantanal é uma região do Brasil que mistura um pouco de cada coisa. A gente chama então de vegetação mista. Aqui, levante hipóteses sobre a relação entre a paisagem observada e o nome desse bioma. Eu vou voltar aqui na imagem e observa bem, Pantanal. Será que tem alguma coisa a ver com pântano? Será que realmente tem? A gente vai aprender isso no decorrer da aula e vamos desmitificar essa informação. Então aqui, levante hipótese. A paisagem tem vastas áreas alagadas, por isso é chamada de Pantanal. Galera, mas toma cuidado, tá? Porque o pântano tem uma explicação mais específica. É que como o Pantanal é semelhante a um pântano, a gente acaba dando nome para ele de Pantanal. Agora olha a terceira pergunta. Será que esse bioma é assim o ano todo? Será que o bioma do Pantanal é daquele jeito o ano todo ou será que ele se transforma? Olha que interessante. No período do inverno e outono, a água é drenada, E aí surge uma vegetação variada, formada por mata, cerrado, palmeiras e campos. Galera, funciona mais ou menos assim. De novembro até abril, chove bastante, tá? Chove bastante na América do Sul e chove bastante naquela região. Então os rios enchem, transbordam, e ao transbordar ele enche aquelas lagoas todas. E ali de maio até outubro para de chover, entra no período de estiagem. E aquelas lagoas todas que nós vimos lá no comecinho, elas começam a secar e vão desaparecendo. E à medida que elas vão desaparecendo, vão surgindo matas e áreas de vegetação aberta, tá? Então o Pantanal a gente fala que é uma vegetação sazonal, ou seja, ela passa por transformações no decorrer do ano. Agora vamos conhecer um pouquinho melhor o Pantanal e quais os tipos de animais nós encontramos lá. Tá aqui, terra de jacarés e tuiuius, araras e onças, a planície mato-grossense, também chamada de Pantanal, é conhecida por sua beleza e natureza exuberantes. Olha para essa imagem aqui de um tuiuiu, em alguns lugares do Brasil ele é chamado de jaburu. Galera, esse pássaro é enorme, enorme. Vou falar mais ou menos para você, Ele é mais ou menos desse tamanho assim, Então ele é bem grande, ele é uma das maiores aves do mundo e uma das maiores aves da América do Sul. Então é um animal muito importante da região centro-oeste que tinha espalhado pelo Brasil todo e infelizmente, pela questão das mudanças ambientais, hoje a grande maioria se encontra só no Pantanal. Observe a localização do Pantanal no centro-oeste. Galera, presta bem atenção aqui, Nós temos o mapa da região centro-oeste e aqui nós temos o Pantanal. Então se vocês observarem bem, a gente vai perceber que o Pantanal começa lá no Mato Grosso, ele atravessa aqui para o Mato Grosso do Sul, mas também tem um pouquinho de Pantanal no Paraguai e na Bolívia. E se vocês observarem bem, vão perceber que coincide com os rios da região, como por exemplo o rio Paraguai, que é um rio muito importante, e os outros rios que vão desaguar lá no rio Paraguai. O rio Cuiabá também é um rio que colabora muito, muito mesmo com a planície do centro-oeste, que é o Pantanal. Então o que acontece? Todos os anos, quando chove bastante, esses rios aqui, eles transbordam e enchem todas aquelas lagoas. Então o Pantanal fica basicamente todo alagado, tá? Lembrando que não fica assim o ano inteiro, durante o ano ele vai passando por transformações. Agora olha aqui,
No Pantanal, a vida se renova em 2 ciclos durante o ano, na cheia e na vazante. Eu não vou ler o que está escrito aqui, mas eu vou explicar. A cheia é o período das chuvas. Então a cheia é o período que vai de novembro a abril, quando chove bastante e toda aquela região fica alagada porque é uma área de planície. No restante do ano, que a gente chama de vazante, o Pantanal começa a secar porque entra no período de estiagem, as chuvas param na região e aí todas aquelas lagoas elas começam a secar até que as novas chuvas venham. Esse ano até tem um fato curioso, né? Esse ano as chuvas estão um pouquinho atrasadas, né? No Pantanal, ou seja, esse ano choveu menos do que o esperado, então a gente entende um pouco essa relação da pouca quantidade de chuvas com o número de queimadas na região. E a gente vai entender que uma série de atividades econômicas que são desenvolvidas lá também colaboram com isso. Olha bem para essa imagem aqui. Galera, isso aqui a gente chama de mapa de perfil, tá? Nós temos aqui um mapa de perfil da América do Sul, como se a gente estivesse olhando de frente. À esquerda nós temos a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia montanhosa. Professor, onde está a Cordilheira dos Andes? Chile, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, todos esses países são países que estão em cima da Cordilheira dos Andes. Aí, caminhando mais em direção ao Brasil, nós vamos encontrar um planalto, né? Já entrando na região centro-oeste, a planície do Pantanal e as áreas de Planalto Central. Então, olha o que está acontecendo aqui mais ou menos. Chove bastante na América do Sul. As chuvas que acontecem desde a Cordilheira dos Andes, passando pelo Chile, pela Bolívia, pelo Paraguai, chegando aqui no Brasil, toda aquela água vai ser drenada, vai escorrer e vai encher os rios da planície do Pantanal. Quando esses rios encherem, eles vão transbordar e ao transbordar o Pantanal vai ficar parecendo realmente como um pântano. Olha que interessante aqui, ó. A vazante ocorre de maio a outubro, período em que quase não chove, e o nível da água fica baixo. Os campos, o cerrado e as matas ficam expostos e a água restringe-se ao leito dos rios perenes. O que ele está falando para a gente assim? Tem rios do Pantanal, como esse da esquerda aqui, que não seca. Então eles vão permanecer cheios o ano todo. Mas na imagem da direita são áreas do Pantanal que vão secar. Galera, imagine essa imagem que vocês estão vendo aqui. Numa determinada época do ano, que é na época da cheia, né, que vai de novembro a abril, essa região toda aqui vai ficar debaixo d'água, vai ficar alagada. E aí os criadores de gado, por exemplo, que vivem na região, são obrigados a migrar, né? Fazer a famosa invernada, né? Tirar o gado daquela região que está enchendo e levar para as áreas mais altas para esses animais ficarem mais seguros e poderem se alimentar. Olha que interessante essa imagem, né? A onça pintada, um felino muito importante no equilíbrio, né, do continente sul-americano e que infelizmente é um animal ameaçado de extinção. E aí ele vai falar para a gente aqui, ó, os peixes são importantes na cadeia alimentar. Eles alimentam-se de nutrientes depositados nas áreas alagadas e servem de alimentos para mamíferos, répteis e aves. Portanto, todos esses animais dependem das cheias para sobreviver. A gente tem aqui, né, um pedacinho do poema de Manuel de Barros. Manuel de Barros é um grande poeta brasileiro muito importante. Ele disse o seguinte: passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. Galera, de verdade, como é que a gente pode não se encantar com um animal desse porte? Não é um animal que a gente vê todos os dias, né? Então, realmente é um animal muito belo. O que ele está falando pra gente ali? No período das cheias do Pantanal, há uma reprodução muito grande de peixes. E esses peixes vão servir de alimentos para outros animais. E aí vamos formar uma cadeia alimentar. Então, se não tiver o período da cheia no Pantanal, o que vai acontecer? Esses animais que se alimentam dos peixes, eles vão morrer e os outros animais da cadeia alimentar também vão desaparecendo. Agora, olha aqui. Primeira atividade, essa eu quero que vocês pensem bastante. Quando ocorrem as chuvas na região do Pantanal Mato Grossense? Poxa vida, galerinha, essa pergunta aqui eu já respondi para vocês. Então você vai se esforçar aí para responder essa questão. Agora, a questão 2, eu vou ajudar vocês. Vamos lá? O Pantanal está em uma área quase totalmente plana e mais baixa do que as áreas vizinhas. Como o relevo dessa região interfere no bioma? Lembra? Pantanal é plano e as áreas vizinhas são mais altas. Então toda chuva que vem das áreas vizinhas vai escorrer para onde? Para o Pantanal. Então vamos ler a resposta? Como as chuvas caem concentradamente no verão, devido ao relevo baixo e quase totalmente plano, a água tem pouco escoamento e se acumulam na planície. Lembra lá daquela imagem anterior? Chove em toda a região e ela vai escorrer para onde? Para a área da planície do Pantanal e ele vai ficar cheio. Questão 3. Leia esta definição do que é pântano. Presta bem atenção no que eu vou ler
Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? O pântano é uma área plana onde ocorre sempre grande quantidade de acúmulo, água e lama. A vegetação é adaptada a muita umidade. Agora presta atenção aí. A partir do que a gente leu, a gente pode afirmar que o Pantanal mato-grossense é um pântano? Ele disse que sempre está alagado, sempre está com lama. O Pantanal está sempre com lama? A gente aprendeu que não, né? Então olha aqui, a partir dessa definição podemos dizer que a planície mato-grossense não é um pântano, mas uma extensiária baixa e plana, que acumula água durante alguns meses do ano. Então é o seguinte, pessoal, o Pantanal é pântano no período da cheia. No período da vazante, o Pantanal deixa de ser um pântano, vai se transformar em cerrado e outros biomas semelhantes da região, como a questão das gramíneas e outras vegetações. Então ele é pântano uma época do ano. No período da seca, ele deixa de ser um pântano. No Pantanal também tem boi. Galera, a história do Pantanal e os bois é uma história muito antiga. Se vocês se lembrarem das aulas de história, lá do ciclo da mineração, quando os bandeirantes começaram a ir em direção à região centro-oeste, eles iam margeando os rios. E nesses rios eles iam garimpando ouro e procurando índios para escravizar. Na verdade, era o trabalho deles fazer isso, né? E à medida que eles iam adentrando, a quantidade de alimentos em determinada época do ano ia ficando escassa. Então qual foi a ideia? Vamos levar bois juntos, vamos criando e criando esses bois durante o caminho, e à medida da necessidade, matam um boi, tiram um leite, e aí vão se alimentando. Então gado chegou na região centro-oeste, na região do Pantanal, há muito tempo. Ali mais ou menos entre o século XVII e século XVIII, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai falar assim pra gente, que a atividade se expandiu a partir de 1940, né? E eles começaram, pessoal, a criar o gado na região centro-oeste em grande quantidade. Por quê? Pessoal, por causa da carne, o charque, o couro, que eram as principais riquezas produzidas na região. Galera, presta atenção, o charque, todo mundo já comeu. O charque é carne de sol, tá? O que é carne de sol? Pessoal, essa carne de sol é aquela carne salgada que usa, por exemplo, para fazer um arroz carreteiro. Acho que todo mundo já comeu arroz. Quem é de Barretos não comeu arroz carreteiro não é de Barretos, né? E essa carne, ela fica conservada sem refrigeração, não preciso pôr ela numa geladeira nem nada, porque o próprio sal conserva a carne. E aí, olha que interessante, ele vai falar aqui pra gente, graças à pecuária, uma cena comum no Pantanal, são as comitivas, ou seja, centenas de cabeças de gado sendo tocadas por vaqueiros para fugir das águas que sobem no período das chuvas. Então, o que ele está falando aqui pra gente? Que numa determinada época do ano, esses animais são levados para regiões mais altas, né, do Pantanal. Por quê? Porque o Pantanal vai encher. Tá? Então, a questão do gado e o Pantanal é uma história muito antiga. Olha bem para essa imagem aqui. A gente está vendo aqui os pantaneiros, né, as pessoas que moram lá, tocando a boiada. Galera, lembrando que nós temos mais ou menos na região centro-oeste cerca de 100 milhões de cabeças de boi, hein? 100 milhões de gados na região centro-oeste. Tá aqui, estes pastos são denominados invernadas. Então o que é isso? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão levando a boiada para as áreas mais altas. E eles fazem isso todos os anos. Pessoal, imagina, uma época do ano leva o boi para a área mais alta, quando começa a secar, pega o boi, traz de volta. Tá? Então, os pantaneiros têm trabalho com os bois o ano todo. Agora, olha que interessante. O Pantanal ainda tem áreas limpas, sem contaminação por agrotóxicos e fertilizantes. Aí ele vai falar assim pra gente, isso é possível porque uma infinidade de pássaros, como a garça carrapateira, se alimenta de moscas e carrapatos, não permitindo a proliferação de pragas, como acontece em outras regiões do Brasil. Aí ele vai falar pra gente aqui que preservar o bioma não é nada fácil, né? E ele deve principalmente às atividades dos próprios pantaneiros. Galera, e aí o que acontece isso? Como uma região que não tem tanta agricultura, então não tem uso tanto de fertilizante agrotóxico, o boi que é criado naquela região recebe o nome de boi verde ou carne verde. O que significa isso? Pessoal, significa que aquele animal se alimenta de pastagem natural, do pasto natural, e esse pasto está livre de fertilizante agrotóxico. Isso, galera, é uma tendência no mundo todo, tá? Alimentos mais saudáveis ou menos contaminados, se é assim que a gente pode dizer. Agora, olha a pergunta número 1, página 206. Qual a relação entre o ouro e o desenvolvimento da pecuária no início da colonização da região pantaneira? Poxa vida, a gente já falou sobre isso, né? Os colonizadores iam para o centro-oeste em busca de ouro.
Parte deles eram os bandeirantes. Portanto, não se preocupavam em fazer lavouras que abastecessem os pousos. Os pousos eram os locais que eles paravam para descansar. Assim, o gado tornou-se importante fonte de alimento. Então, como eles não se preocupavam em plantar nada, eles comiam basicamente a carne animal. Pessoal, arroz carreteiro, feijão gordo, é comida típica de pantaneiro. Por quê, pessoal? Como são alimentos que são conservados no sal, eles não precisam de refrigeração. Então, eles param, né, na região do pouso, cozinham lá um arroz com um pouco de carne, fazem lá um feijãozinho bem gostoso, e é uma comida típica tradicional de regiões onde tem criação de gado, mas principalmente no Pantanal. Questão 2. O boi orgânico é uma nova possibilidade de riqueza para o Pantanal. O que significa essa expressão? Lembra que eu já falei? Boi orgânico é uma expressão que significa boi criado em pastos, sem utilização de agrotóxicos. Ou seja, é um boi teoricamente mais saudável. Agora olha a pergunta B. Por que o mercado para esse tipo de carne tem crescido no Brasil e no exterior? Olha aqui. Porque as pessoas estão se conscientizando sobre o fato de que alimentos contaminados com agrotóxicos podem fazer muito mal à saúde. Por isso, preferem aqueles que são livres de produtos químicos, popularmente chamados de produtos orgânicos. Galera, qualquer coisa que seja orgânica são coisas livres de produtos químicos. Você pode fazer uma horta orgânica na sua casa utilizando adubo natural. Resto de frutas, de cascas, de alimentos. Você vai guardando isso, faz lá uma compostagem e você pode usar de adubo, sem utilizar nada químico. A partir do momento que você coloca qualquer coisa que seja química na plantação, deixa de ser orgânico. Então, orgânico é um alimento teoricamente mais saudável para a nossa saúde. Olha essa imagem aqui, tem um boi, tem 2 pássaros, né, pousados nas costas do boi, no lombo do boi, né? Aí olha a pergunta, como a garça carrapateira contribui para a existência do gado orgânico? Galera, existe uma relação muito interessante aqui, de protocooperação. O boi ajuda a garça e a garça ajuda o boi. Como? Olha ali. A garça carrapateira se alimenta de carrapatos e moscas que pousam no gado e trazem doenças. Assim, não é necessário utilizar medicamentos, como acontece em outras regiões, para o gado não contrair doenças. Então, a própria garça carrapateira faz o trabalho de comer os carrapatos e livrar o boi das moscas. Olha que interessante. Essa relação na natureza é chamada de protocooperação, ou seja, o boi ajuda a garça e a garça ajuda o boi. Agora, essas questões aqui são questões muito discutíveis, tá? Porque elas vão envolver 2 coisas, pessoal, presta atenção. Uma coisa é preservar a natureza e outra coisa é trazer o progresso. Sempre tem que existir uma coisa chamada equilíbrio. Como assim, professor? Equilíbrio, turma, presta atenção. Se eu tenho a região do Pantanal e eu quero levar desenvolvimento para quem vive no Pantanal, eu preciso de investimento. Como, por exemplo, implantação de pequenas hidrelétricas. Hoje, turma, é impossível você viver sem energia elétrica em qualquer lugar do mundo. Só que tem um problema, porque à medida que eu implanto usinas hidrelétricas, o que acontece? Nós somos obrigados a construir barragens, e essas barragens vão interferir lá naquela dinâmica que envolve alagar e secar do Pantanal. Então, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado e muito estudo. Professor, mas não pode então levar a desenvolvimento? Pode. Só que isso tudo tem que ser feito através de pesquisa, de estudo, não simplesmente ir lá fazer porque acha que é importante. Então nós temos aqui, ó, só na região centro-oeste, na região do Pantanal, mais de 40 barragens. Galera, lembrando que funciona assim. Quando você constrói uma usina hidrelétrica, uma grande área é alagada. Aquela área toda alagada vai ficar submersa, debaixo d'água. Ela vai entrar em decomposição e essa decomposição vai liberar ácidos na água. Esses ácidos vão roubar o oxigênio da água e os peixes vão morrer asfixiados. Então é um ciclo, né, que vai acontecer negativo ali. E para essa área voltar ao normal, são pelo menos de 30 a 50 anos para se recuperar. Então talvez fazer um estudo técnico mais aprofundado seja interessante na instalação de usinas hidrelétricas. Lembrando que a energia elétrica é importante para o desenvolvimento de qualquer região. Olha aqui uma imagem de uma usina hidrelétrica na região do Pantanal, né? Olha aqui, ó. Parte da água é alimentada pelo rio Cuiabá e seus afluentes. Em 2015 já tinham 14 barragens construídas e 41 planejadas. Esses rios já sofrem várias alterações que ameaçam o equilíbrio no Pantanal. Olha que interessante, ó. Aqui é a usina de Manso, né, no rio Cuiabá. Lembrando que eu já falei para vocês lá no comecinho da aula, né? O rio Cuiabá é um rio importante para a dinâmica do Pantanal.
E se continuar a construção de muitas barragens ao longo do rio, o fluxo e a dinâmica do Pantanal pode se prejudicar. Lembra que eu falei para vocês? Aquela questão do Pantanal ficar alagado é importante para a reprodução dos peixes. Então, à medida que os peixes vão perdendo o seu espaço, outros animais também vão deixando de se alimentar. Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui é típica do pantaneiro, do ribeirinho. O que é isso? Pessoal, ele mora na beira do rio, tá? Se você prestar atenção, ele tem os barquinhos dele aqui, onde ele pesca para se alimentar. Ele tem os animais que ele cuida daqui. Geralmente ele tem uma plantaçãozinha ali, onde ele vai colher alguns alimentos que ele vai consumir durante o dia. E muitos deles vão também criar algum boi, porquinho, galinha, para se alimentar. Então o modo de vida do pantaneiro geralmente é um modo bem simples. Até o cantor Almir Sater, né, que é lá daquela região e que fica bastante lá, ele gosta muito do Pantanal. Nas suas músicas ele escreve letras simples, falando da vida simples do pantaneiro, da vida simples de quem mora no campo, né? Retratando um pouco da realidade deles lá. Agora olha outra coisa que talvez seja um grande problema. Talvez não, é um grande problema. Olha aqui. O desmatamento das matas ciliares do alto curso dos rios para a produção de carvão vegetal. Galera, um outro problema muito grande na região centro-oeste, na região do Pantanal, é a retirada da mata ciliar para usar a madeira para fazer carvão. O pessoal tem muita carvoaria lá naquela região. Então desmata aquela mata que fica na margem do rio, que protege o rio. Na verdade, é a mata que mais deve ser preservada, a mata ciliar, aquela mata que acompanha o rio, e eles derrubam a mata para fazer o carvão vegetal. O carvão lá que a gente usa para fazer churrasco. Agora nós temos uma outra imagem de um outro problema também na região do Pantanal. É uma região considerada chamada Maciço do Urucum. Olha o que está acontecendo aqui. Se vocês observarem aqui, aconteceram escavações, né? Atividades de mineração. Quando a gente estudou Minas Gerais, lá a gente viu bastante mineração no Brasil. E aqui, ó, a gente pode perceber que é a mineração do ouro. Galera, a água tá marrom não é porque tem ouro na água não, tá? Isso é barro, tá? Isso aqui é um tipo de atividade que gera dinheiro, porém gera prejuízos ambientais e muitas vezes são prejuízos irreversíveis que a gente não consegue nem recuperar mais. Um terceiro problema que está surgindo no Pantanal é o que a gente chama de agricultura patronal. Galera, agricultura patronal é o contrário da agricultura familiar. É uma agricultura que visa grande produtividade, produzir muito para exportar, para vender para outros países. E a soja é um tipo de agricultura que está avançando em direção ao Pantanal. Professor, mas por que chama patronal? Pessoal, porque tem relação de trabalho. Você tem geralmente o fazendeiro, que é o patrão, e você tem empregados, funcionários, né? Você tem trabalhadores, todos em volta daquela produção agrícola. Esse é um problema por quê, pessoal? Lembra que a gente estava falando que uma das vantagens do gado do Pantanal é que ele se alimenta de pasto sem fertilizante e agrotóxico? Olha aqui, plantação de soja. Galera, a soja é um produto muito importante para a economia brasileira, muito mesmo para a economia global, é um dos produtos mais consumidos no mundo todo, porém, o tanto de fertilizante e agrotóxico utilizado é muito superior à média de outras culturas. Então ela traz benefício econômico para o Brasil, mas para o meio ambiente não é muito legal, não. Quarta, a construção da hidrovia Paraguai-Paraná. Galera, isso aqui é uma questão muito importante. Na região centro-oeste, a gente já aprendeu que lá tem grande produção de soja, milho, algodão, arroz e feijão, e também tem outros minérios. Lembra que a gente aprendeu na última aula que uma grande dificuldade era o que eu produzo no centro-oeste e como é que eu exporto para o mundo todo? Lembra que não tem muita infraestrutura, não tem muita rodovia, não tem muita ferrovia? Então, como levar o produto do centro-oeste para o Porto de Santos, para o Porto do Paraná ou do Espírito Santo, por exemplo? Pessoal, esse é um problema muito grande que eles estão tentando resolver. E eles estão falando aqui, ó, a população considera o projeto uma pá de cal. Galera, pá de cal é o seguinte, quando enterrava lá o corpo lá do falecido, da falecida, jogava uma pá de cal por cima para diminuir um pouco do cheiro. Então, o que significa essa pá de cal? Eles estão falando o seguinte, que esse projeto de construir uma hidrovia, pessoal, a hidrovia é como se fosse uma estrada no rio. E para fazer isso, vai precisar dragar o rio, ou seja, aprofundar o leito do rio, tirar terra do fundo do rio. Isso vai trazer um problema muito grande. Olha bem para essa imagem aqui. Situação do rio normal e a gente tem uma distância aqui, né? Olha na imagem de baixo como a distância aumentou. Então, como é que a gente faz para o rio ficar mais profundo? A gente tem que tirar terra do fundo dele, do leito do rio. E ao tirar terra do fundo do rio, esse processo chama dragagem, ele vai ficar mais profundo.
então pode acontecer um problema. Lembra que a gente viu que os rios do Pantanal, eles transbordam? Se o rio ficar mais profundo, talvez ele não transborde. Então essa aqui é uma outra obra que também tem que ser feita com muito cuidado, com muito estudo e muito planejamento, para não prejudicar o bioma do Pantanal. Galera, isso aqui é uma obra que aconteceu no mundo inteiro. Tem muitas hidrovias na Europa, a Europa é a campeã de hidrovias. Só que algumas lá foram planejadas e outras nem tanto. E hoje algumas cidades europeias sofrem muito, principalmente na França, com o processo de dragagem de rios. Então prejudicou, de certa forma, o equilíbrio do meio ambiente da Europa. Então, se a gente vai fazer alguma coisa parecida no Brasil, tem que ser feita com muito cuidado. Agora, olha o 5. Como você já estudou em relação ao Rio São Francisco, as cidades próximas do alto curso ameaçam os rios com esgoto sem tratamento, lixo, poluição, desmatamento das áreas próximas às nascentes. Galera, é o seguinte, claro, né? Esgoto sem tratamento, lixo, poluição, desmatamento, tem em tudo quanto é lugar do Brasil, todos os lugares do Brasil. Só que como lá é um bioma importante, um bioma que precisa ser preservado, por quê? Pessoal, porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, em parceria com a Unesco, determinou que o Pantanal é uma reserva da biosfera mundial. O que significa isso? Que o Pantanal é uma região que abriga uma infinidade de animais, abriga uma infinidade de vegetais que só tem naquela região. E outra coisa importante, o Pantanal é local de parada de pássaros que vêm do Polo Sul e vão até o Polo Norte. Então, nesse trajeto todo, o Pantanal é um local de refúgio, de parada, de descanso, para esses pássaros poderem seguir viagem. Então, por isso, ele ganha uma importância a mais em relação a isso. Agora, olha bem para essa imagem aqui. Eu vou colocar para preencher e eu quero que vocês analisem aqui junto comigo. Nós temos aqui, ó, número 1, hidrelétricas e barragens, aqui. Nós temos 2, desmatamento das matas ciliares, né? Olha a questão do desmatamento das matas ciliares. Eu retiro a mata que fica nos rios. O 3, nós temos a monocultura, que no caso do Pantanal é a soja. O 4, né? Utilização de agrotóxicos, por isso que tem um aviãozinho aqui, né? Fazendo a aplicação do agrotóxico. O 5, o esgoto jogado sem tratamento. A gente está vendo aqui, né, muitas cidades do Brasil não tem, né, tratamento de esgoto, esse é um problema muito grande. Contaminação pelo lixo, no número 6. Jogar o lixo, né, no local inadequado, sem pensar no meio ambiente, também é um problema. Erosão e assoreamento do rio, no número 7. Galera, erosão está relacionada ao desmatamento. Quando você retira a mata da margem, a terra escorre para o leito do rio e faz o rio ficar mais raso. Esse processo chama assoreamento. O 8, a construção da hidrovia, que a gente estava falando agora mesmo, né? E o A e o B, pecuária e pesca. Então essa atividade aqui nós já ajudamos vocês a fazerem, porque ela é um tanto quanto trabalhosa. Então quando você receber os slides, tenta fazer antes, é super legal essa atividade, tenta fazer antes de olhar, tá? Mas se você precisar, vai lá dar uma espiadinha, volta, tenta fazer. Não copia inteiro, tente fazer, aprender é importante. Agora olha aqui, observe na página anterior a imagem que representa o Pantanal, aquelas atividades que a gente já fez. O exercício 1 nós já fizemos no slide anterior. Agora, olha a questão B. Escolha 3 atividades da legenda e explique como elas interferem no equilíbrio do bioma do Pantanal. Galera, essas aqui são nossas hipóteses, você pode fazer as suas. A primeira, as hidrelétricas provocam alterações no ciclo natural de cheias e vazantes. Essa é uma hipótese de algo que pode interferir no equilíbrio do Pantanal. B, o desmatamento causa erosão do solo e assoreamento dos rios, provocando enchentes, prejudicando a navegação e a pesca. Essas duas coisas aqui a gente falou durante a aula. C, a monocultura provoca desmatamento e risco de contaminação do bioma devido ao uso de agrotóxicos. Outra coisa que a gente falou bastante na aula. D, os agrotóxicos contaminam o solo, a água, os peixes, que servem de alimentos para a população e outros animais. Fica um desafio para você. Nós colocamos as nossas hipóteses, tenta colocar algumas suas, tenta pensar, tá? Tenta colocar uma a mais ou 2 a mais, ou tenta substituir as que a gente fez por aquelas que você tem ideia aí na sua cabecinha. Observe a questão número 2. Observe novamente a imagem, lá aquela imagem onde a gente colocou os números, identifique as atividades econômicas da população ribeirinha com uma letra e complete a legenda. Galera, se vocês observarem lá na imagem, nós colocamos números em algumas coisas e colocamos uma letra A e uma letra B. Voltem na sua atividade. A letra A é a pecuária e a letra B é a pesca. Isso já está lá na legenda da atividade. Agora, como é que elas
interferem? Olha que interessante. Essas atividades não interferem no equilíbrio do bioma, pois a pesca não é predatória e a pecuária se adaptou ao ciclo de cheias e vazantes. Galera, o que a gente está querendo dizer? É que aquela atividade do boi verde, aquela atividade ela não prejudica o Pantanal, tá? Não tem destruição do Pantanal. E a pesca que o ribeirinho faz é a pesca para se alimentar. Isso tudo não interfere negativamente no bioma do Pantanal. Então é importante a gente entender que quem mora no Pantanal pode trabalhar, pode desenvolver atividade econômica, mas não precisa destruir o bioma. Nossa, quanta coisa, hein, professor? Muita coisa, muita coisa. Chegamos na hora da tarefa. Vamos lá? Olha aqui. O Centro-Oeste é a única região brasileira que não é banhada pelo mar. No entanto, é recompensada pela abundância de rios que correm em várias direções. Você já fez uma atividade semelhante a essa. Por isso é chamada de caixa d'água do Brasil. Muitos desses rios abastecem bacias hidrográficas de outras regiões. No mapa da página seguinte, não tem que pegar atlas, coisa nenhuma não, usa o mapa que a gente vai colocar para você. Ó, é para a gente destacar o rio Paraná, Paraguai, Araguaia, Tocantins, Telespires, Xingu e Cuiabá. Olha aqui, presta atenção. Turma, o que você vai fazer? Você vai pegar um lápis de cor azul, tá? Pode ser azul claro, azul escuro, mas tem que ser azul, porque rio a gente representa em mapa na cor azul. E aí você vai passar um risco sobre os rios. Rio Paraguai, Cuiabá, Telespires, Xingu, Araguaia, Tocantins e Paraná. Pessoal, presta bastante atenção na hora de fazer essa atividade. Por quê? Pessoal, porque se você fizer errado, não tem como apagar, tá? Então observa bem essa resolução que a gente fez. Professor, mas é difícil? É difícil, pessoal, porque não tem muito nome, né? Mas faz com carinho para você não errar. Agora, olha o item C. Sobre cada um desses... item B. Passe um traço azul sobre eles e escreva o nome de cada um. Então, esses rios que estão aqui, você vai fazendo aquele mapa da página seguinte, passando um traço azul. No item C, o que você vai fazer? Sobre cada um desses rios, você vai responder qual direção cardial ou colateral cada rio corre, ou seja, se é norte, se é sul, se é leste, oeste. Esse rio banha outra região brasileira, então você vai ter que observar se ele passa pela região norte, nordeste, sul e sudeste, se ele passa por outra região do Brasil, além da centro-oeste. Esse rio é divisa entre estados, regiões ou países? Quais? Então você vai olhar quais rios que dividem duas coisas. Qual rio divide um estado do outro, qual rio divide um país com o outro. Então essa atividade aqui vai ficar por sua conta. O mapa, pessoal, não é para você procurar no Atlas não, tá? Lá na página 213 tem um mapa para você resolver o exercício. 2. Faça o que se pede a seguir. Observe a legenda e pinte cada bioma de uma cor. Essa atividade a gente já ajudou vocês. Presta bem atenção. Área verde, você vai pintar na cor verde a área amazônica, você vai pintar na cor amarela o Pantanal e nessa cor beijinha aqui você vai pintar o Cerrado, tá? Então faça a atividade com carinho, pega o lápis de cor, faça com cuidado, manda para o seu professor, capricho é muito importante. B. Desenhe os ciclos da cheia e da vazante do Pantanal. A ilustração precisa explicar como esses processos ocorrem. Você vai pegar, vai fazer 2 desenhos. Você vai fazer um desenho da cheia do Pantanal e você vai fazer um desenho da vazante, do período da seca. Ah, professora, eu não sei fazer. Galera, usa criatividade. Faça desenhos bem bonitos, manda para sua professora e geralmente quando você capricha aí, os professores me mandam e eu fico super contente, tá bom? Vamos lá? 3. Analise os mapas para responder as perguntas. Galera, olha aqui os 2 mapas. Nós temos um mapa de 2002 e um mapa de 2012, 10 anos se passaram entre eles. Olha aqui, você vai observar que no mapa 1 nós temos a área cultivada com soja. No mapa 2, a área cultivada com soja. Só que se vocês observarem bem, vocês vão perceber que a soja avançou em direção ao Pantanal. Ou seja, áreas que são do Pantanal estão sendo ocupadas pela soja. Agora vamos ver o que as questões vão pedir para a gente. Ó, a soja está avançando sobre o Pantanal. Então, o que representa a área em azul? Galera, a área em azul representa o quê? A área do Pantanal. E a área verde representa o quê? A soja. B. De que ano é o primeiro mapa e o segundo? Nossa, que fácil, hein? O primeiro mapa é de 2002 e o segundo é de 2012. O item C. Compare os 2 mapas e responda o que é possível perceber em relação ao cultivo de soja nesse período. Pessoal, soja cresceu, a produção da soja cresceu. E ela foi em direção aonde? Principalmente ao norte e ao sul do Pantanal.
significa que a soja está avançando sobre o Pantanal. Vocês estão vendo aqui o item D e o item E? Esses dois vão ficar por sua conta, tá bom? Então você vai ler as questões com todo carinho e cuidado e vai tentar fazer, galerinha, sem preguiça. Terminando a nossa aula, eu tenho um recadinho para vocês. Pessoal, nós estamos em outubro, mês do Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Galera, é um mês de consciência. Lembra que tem uma atividade para você fazer? Um desenho bem bonito do Outubro Rosa e tirar uma foto com aquela mulher que você ama. Pode ser sua mãe, sua titia, vovó, tira aquela foto linda com ela e manda para o seu professor ou para a sua professora. Então você vai fazer um desenho bem bonito do Outubro Rosa, vai tirar aquela foto caprichada com aquela mulher que você ama e vai mandar para a sua professora. Os melhores desenhos vão ser publicados, então capricha aí e quem sabe a gente não vê seu desenho aí circulando pela internet, pelas redes sociais, hein? Terminamos a nossa aula. Caramba, professor, quanta coisa! Professor, eu cansei, professor, o senhor falou muito hoje. Pessoal, é assim, né? Quer aprender? Tem que ralar, tem que estudar. Então vamos lá. Hoje nós fizemos da página 200 à página 210. É interessante você ler, retomar, olhar as imagens, tem bastante coisa. E nós fizemos as atividades da página 203 à página 215. Lembrando que alguns pouquinhos exercícios ficaram para você fazer. Então faça. Pessoal, não faça como alguns alunos fazem comigo, não. Eles fazem as atividades que a gente fez na aula e aquelas que a gente não fez me manda sem fazer. Eu devolvo a atividade, falo fulana, faça com carinho. Beleza? Turminha, beijão para todo mundo, que vocês tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.